Graça e a paz a todos. Venho aqui nessa noite trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, para os nossos amigos, nossos irmãos nessa noite, cada um que está na sua casa, com a sua família, reunido ali, buscando o Senhor. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas também sabemos que nós temos que confiar em nosso Deus, porque é Ele que cuida de cada um de nós, é Ele que nos cuida, é Ele que nos salva, é Ele que nos purifica. E eu quero deixar um texto da palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, onde o texto diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. O que o texto está dizendo para a minha vida e para a sua vida? Naamã era um grande homem, um capitão do exército do rei da Síria, só que porém existia algo na vida de Naamã, existia uma lepra, ele era leproso. Naamã, perante o seu exército, ali comandando um grande exército ali do rei da Síria, com milhares de homens, ali onde ele estava na frente, liderando aqueles homens. Mas quando ele chegava na sua casa, porém ele era leproso. Se nós trazemos esse texto para a minha vida e para a sua vida nesses dias, onde nós estamos reunindo em nossas casas, porque no momento onde nós estamos em nossas casas, que realmente nós sabemos quem nós somos. Existem muitas pessoas hoje no meio da sociedade, às vezes até no meio da igreja, que porém é leproso. De alguma forma existe uma lepra na minha vida e na sua vida. De alguma forma existe algo que somente através de Deus pode nos limpar, Deus pode sarar, Deus pode tirar essa lepra. E Deus pode exalar o cheiro de Cristo na minha vida e na sua vida. E é interessante que Naamã era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem que tinha muito nome, ele era muito reconhecido onde ele andava, porque existia toda uma autoridade sobre a vida dele. Mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava as suas vestimentas, que ele tirava ali todas as suas vestimentas ali, existia uma lepra. Lepra também vai dizer de algo espiritual. Lepra vai dizer de algo que eu e você temos. E existe algo que eu e você temos que somente através de Jesus Cristo nós temos realmente, somos limpos dessa lepra, desse pecado. Por isso que Naamã teve todo esse processo. E ele foi em vários lugares para de alguma forma ali tentar resolver aquele problema que ele tinha. E o texto vai dizer, e nós conhecemos esse texto da palavra de Deus, que existia uma jovem, e essa jovem foi, entendeu? E ela servia de escrava, ela trabalhava na casa do seu senhor Naamã. E ela lembra a senhora, a esposa dele, diz: ai, se estivesse aqui o meu senhor, o profeta, e ele fosse até ele curaria essa pessoa, curaria a lepra de Naamã. Será que hoje, nos dias nós estamos vivendo, as circunstâncias que estão acontecendo, não é momento de nós voltarmos ao Senhor, não é momento de nós buscarmos a face do Senhor, para que Ele possa curar essa lepra, para que Deus possa curar essa peste, para que Deus possa transformar as nossas vidas? Porque nós ficamos semanas e semanas em nossas casas, e ali de alguma forma nós somos confrontados, porque ali realmente você me conhece e eu conheço você, ou vice-versa. Aonde nós vivemos ali, realmente nós somos conhecidos pela nossa esposa, pelos nossos filhos, era o nosso lar, era a nossa casa, que realmente nós mostramos realmente quem nós somos. É muito fácil ser um cristão dentro da igreja, é muito fácil eu vir aqui glorificar a Deus, dizer que eu amo a Jesus, pular e dançar na presença de Deus é louvável. Mas é quando nós chegamos em nossas casas que verdadeiramente nós somos conhecidos. Porque de Deus não tem como esconder nada. Naamã poderia esconder daqueles soldados que ele ali tinha
toda a autonomia e autoridade. Mas de Deus nada se esconde, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele conhece a minha vida e a sua vida. Cada lepra que eu tenho, Ele sabe. Então que você deposite no Senhor, chegue perante o Senhor e diz: Senhor, eu necessito da Tua ajuda, eu necessito de ser curado, somente pela Tua presença. E Naamã então fica sabendo a respeito desse homem chamado Eliseu, um profeta, um homem de Deus que tinha autoridade para que pudesse fazer e acontecer algo na vida de Naamã. E Naamã prepara o carro, prepara todos ali os tesouros, tudo aquilo para oferecer perante o profeta Eliseu. E de repente toda a expectativa de Naamã chegar perante o profeta, na casa do profeta, e de repente ele entendia que quando ele chegasse lá, o profeta viria, receberia Naamã com toda a gentileza, com toda a forma possível de agradar Naamã, e de alguma forma ele colocaria a mão e oraria e sararia ali aquele momento da lepra. Mas o homem de Deus, ele trabalha da forma de Deus, ele não trabalha da forma do homem. O homem de Deus não tem expectativa perante quem que vai chegar. Ele espera no Senhor, a ordem de Deus, para que ele possa fazer a vontade de Deus. E Naamã chega com toda aquela carruagem, com todas aquelas pessoas, seus servos junto com ele, trazendo ali tudo aquilo. E Eliseu nem recebe ele. Eliseu manda um dos seus servos ir lá e falar para ele descer ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Imediatamente Naamã ficou indignado. Ele não esperava isso de um homem de Deus. Dentro da nossa mente nós temos expectativas e nós achamos que Deus vai usar o homem de Deus dessa forma. Deus vai fazer conforme o que a minha mente entende, o que eu acho que é o correto. Mas Deus faz conforme Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Ele tem toda a autoridade, toda a autonomia de fazer aquilo que Ele quer fazer, não aquilo que eu quero que aconteça. Ele não está preso a uma autonomia de homens. Deus não está preso a um sistema religioso, a um sistema de um homem. Deus não está preso a nada. Deus é Espírito e Ele faz da forma que apraz Ele fazer. Então nós vemos um texto que Naamã, mesmo indignado, ele ouve ali aquele servo dele e ele desce no Jordão e mergulha uma vez. Ali vai falar também de orgulho, ali vai falar também de algo que o ser humano precisa mudar. E no versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. É momento de tudo isso que está acontecendo. Realmente as autoridades clamaram aos homens de Deus, as autoridades ouviram a voz dos homens de Deus, para que elas possam fazer conforme Deus está ordenando, Deus está direcionando, porque Deus primeiramente Ele fala com a igreja dele. Deus está falando através dos profetas. Deus, desde Gênesis, Apocalipse, desde a fundação do mundo, Deus vem falando através da natureza, através dos homens e das mulheres de Deus, que Deus tem levantado a circunstância desse tempo, dizendo: arrependei-vos, dizendo: é tempo de arrependimento, é tempo de voltar ao Senhor, é tempo de buscar a face de Deus. Mas muitas vezes nós vivemos dias que as autoridades não buscam a voz do Senhor, ou não buscam os homens de Deus e pedem direcionamento de como que Deus está se movendo. Deus está se movendo e Ele está falando através dos homens de Deus, para que esse coronavírus, para que essa peste seja aniquilada. Precisamos voltar ao Pai, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus e realmente o povo de Deus levantar um clamor em oração, em súplica, em intercessão, em jejum e orações, verdadeiramente ali, para que Deus venha e aplaca com a sua poder e autoridade.
e manda embora, porque Deus está acima de tudo que está acontecendo. Mesmo Naamã, mesmo meio contrariado, ele vai e ele desce. O homem precisa descer. Nós vivemos dias de tecnologia, nós vivemos dias de tantas coisas acontecendo, mas cadê a sabedoria humana? Cadê a inteligência humana? Cadê os grandes intelectos? Nada se compara à presença de Deus, nada se compara ao poderio majestoso do nosso Deus. Ele está acima, e Ele é Criador e sustentador de todas as coisas. Imediatamente Naamã desce uma vez e mergulha, e quando ele começa a olhar, está da mesma forma. Novamente ele desce, traz um mergulho naquele rio, no Rio Jordão, e não era um rio de águas claras, era um rio de águas turvas. E ele desce, até a 7ª vez, quando ele retorna ali, ele vê que realmente a lepra tinha sido aniquilado, ele vê que a lepra tinha sido sarado, pelo poder e autoridade do nosso Deus. É interessante, hoje nós precisamos descer, todos os dias nós precisamos descer. E é interessante outro texto que fala muito ao meu coração, e vai falar ao seu coração também, está lá no livro de Marcos, capítulo 5, onde vai falar da filha de Jairo. No versículo 22 diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos pés. Esse homem era um dos principais da sinagoga, esse homem não era qualquer um, esse homem tinha autonomia para ali, entendeu? Exercer o seu ministério e o trabalho ali na sinagoga. Porém, existia algo. Jairo pregava a palavra, Jairo pregava vida, mas dentro da sua casa existia morte. Mas ele foi, realmente se depositou realmente aos pés daquele que pode resolver o meu problema e o seu problema, que é Jesus Cristo. Há momento de nós como igreja